Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Rise Up Podcast. Eu sou Flavinha Soares, consultora de imagem e estilo e a sua host para esse podcast. O podcast é onde pessoas normais conversam com pessoas reais, mas que foram levantadas de uma forma sobrenatural. E hoje a minha convidada é a minha querida Angel Fernandes, a minha amiga. Que bom que você tá aqui, amiga. Muito bom. Que bom que você tá aqui, que bom que deu certo. De você vir, né? Eu não sei se você lembra, mas eu não sei quando tu veio aqui antes. Começo fevereiro. do ano, foi comecinho do ano. Eu lembro que tava Foi. friozinho. E a gente ali no almoço, tricotando, eu compartilhei com você sobre o que Deus estava apontando. Aí ela falou assim: não, eu vou. Eu vou, inclusive vou ver se dá pra contar. Conta comigo. E aí a gente tem até uma história engraçada pra contar, que depois eu vou puxar ela pra contar essa história. Amiga, que bom que você tá aqui. Seja muito bem-vinda. Uma alegria pra mim estar aqui. Esse lugar você faz parte disso. Eu falei pra ela hoje, eu quero pegar a Angel do começo, né? Amiga, fala um pouquinho, como é que começou a tua caminhada com o Senhor? Bem do comecinho, você nasceu em lar cristão, você fez seminário, como é que você conheceu o teu marido? Fala um pouquinho sobre esse começo, né? Antes dos filhos, antes da Ana e antes do Ben. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite. Que alegria ver você fluindo naquilo que Deus propôs. Amém. Eu sei que é necessário muita coragem, eu sei que tem renúncias, eu sei que tem um preço a ser pago, mas que o Senhor te mantenha, te use. Amém. Eu sempre achei que você tem tudo a ver com isso. E é muito bom ver você fluindo. Então, eu estou muito feliz, é uma honra participar desse pequeno, grande começo. Amém. Amém, Viu? que assim seja. Amém. Então, eu não vim de uma família cristã, né? Os meus pais, né, sempre carregaram consigo bons valores, me ensinaram bons princípios, né, mas não eram convertidos, né, a Jesus. Hoje eles frequentam sim igreja, são convertidos, conheceram a Deus, mas eu sou a primícia da minha casa. Ai, que coisa linda. E eu me interessei pela igreja quando eu vi algumas adolescentes dançando, mostrando algumas canções na escola. Foi na escola. Sim. Perguntei o que é isso. Daí elas falaram de uma igreja evangélica. E eu fui. E no que eu fui, comecei a me envolver com os trabalhos de adolescentes. Por isso que é tão importante esses trabalhos, né, de adolescentes, a dança, o teatro. São ferramentas de evangelismo. Porque ali foi o que eu me envolvi. Sim. Né? Inclusive, às vezes, para quem cresceu também dentro da igreja, no caso, eu sou quinta geração, mas esse tempo, né, de pré-teen, você tem que ter algo pra solidifica, fazer porque ali com a isso galera. que solidifica o teu encontro com o Senhor, em batismo com o Espírito Santo, em ter, dias de presença ali com o Senhor, para que quando você cresça, entre ali nos seus 18, 19 anos, se a tua fé titubear um pouquinho, você lembra daquele tempo com o Senhor. Então, eu super concordo. Me ajudou muito. Né? E os meus pais começaram a ir na igreja quando tinha algum evento na igreja. Por exemplo, Páscoa, Natal. E eu participava, né, do teatro ou da dança e eles iam assistir. E tu ia só, amiga? Ia... Eu me lembro como andando, se fosse era hoje. o que? Era perto de casa? Como que era? Era pertinho da minha casa, 10 minutinhos da minha casa. E eu me lembro como se fosse hoje a roupa que eu estava usando quando eu aceitei Jesus. Eu estava no fundo da igreja, era uma igreja pequena. E sozinha eu ia e voltava para casa. E eu me lembro que eu estava com uma blusinha azul royal, assim, de canoazinha. Até aqui, 3 quartos, né? 3 quartos. E eu lembro que eu sempre sentava lá no fundo. E tinha alguns adolescentes, amigos da escola. As famílias deles eram da igreja, né? Mas a minha ainda não. E eu lembro que todo culto tinha um apelo. E eu decidi aceitar Jesus. Daí eu lembro que eu fui lá na frente. E ali foi o começo, né? Do que o Senhor tinha para mim. Daí ele começou a ministrar no meu coração coisas muito diferentes. Eu lembro que eu falava pra minha mãe, parece que eu não vou morar no Brasil. Ela, ai, para com isso. Teve uma vez que eu falei... Quantos anos, mais ou menos, tu tinha aí nessa época? 15, 16. Uau. Eu falava assim pra ela, às vezes eu acho que eu vou pra África. E eu fui. Quando eu fui pra missões, eu fui. Ela,
falava assim, eu não sei, eu tenho uma coisa no meu coração, assim, parece que eu vou viver para Jesus, mãe. Ela, amém, amém. Né? E o Senhor ministrava. Eu não entendia que era Deus falando comigo, sabe assim, mas eu sentia, eu não sabia se isso era só um desejo do meu coração. Se já era o Espírito Santo ali falando. Hoje eu sei que era. Que era, né? Mas a gente, nesse começo, mas a minha você não sabe. maturidade, você não sabe discernir. E eu contava para minha família, principalmente para minha mãe, como se fosse um sonho, uma coisa que eu imaginava que eu ia viver. Eu chegava a brincar com ela assim, você vai ter que viajar para ver seus netinhos, hein? Ela, ai, não fala isso. Olha que coisa. E daí conheci a Jesus, tive um encontro com ele, daí entendi que eu tinha um chamado missionário, que eu queria viver tempo integral. A minha família, assim, vivia muito bem, podia prover para mim, eu tinha uma vida tranquila, só que eu deixei a minha faculdade depois de 2 anos, por um chamado de Deus, assim, no meu coração. Meu pai me abençoou. E, né, tive a bênção, conversei até na época com o meu pastor. E eu lembro que ele falou assim, se eu bem sei aquilo que o Senhor tem para você, eu creio que estou te abençoando para não voltar mais. Uau! Ele já sabia. E você não voltou mais, Nunca mais voltei, nunca mais voltei. É muito forte para mim lembrar, sabe? Porque eu sou muito improvável. Eu me sinto muito Ruth, porque a Ruth, ela foi uma mulher moabita, estrangeira, né, que vivia num lugar imoral, idólatra, que não tinha nenhuma indicação de ser uma mulher que fosse habitar e participar da genealogia do Messias, né? Só que Deus, ele encontrou Ruth, né, no meio de suas dores, do seu luto, em Moabe. E ela ouviu, a palavra diz que Ruth ouviu dizer do Deus de Israel. E foi assim que eu me sentia. Eu ouvi dizer do Deus de Israel. E pensei, o que será isso? Eu quero ir junto. Foi exatamente o que Ruth respondeu para Noemi. Aonde você for eu vou, o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu ouvi dizer. Claro que Noemi se amargou devido às circunstâncias, até mesmo culpando Deus, né, das suas escolhas também, né? Eles fizeram escolhas erradas, eles saíram da casa do pão, né, de Belém de Judá para ir para Moabe, né, num lugar que tinha comida a toda hora, mas não tinha presença. Né? Então, tanto é que Noemi fala, fique com os teus deuses, fica na tua casa, porque imagina, Ruth perdeu o marido, mas provável que tinha uma família ali, tinham coisas preciosas, né? Mas quando Deus ele nos chama para tudo, ele pede o nosso tudo, não é parcial. Queimou as carroças, não tem mais volta. Não, e às vezes eu olho para trás, agora, né, em tudo que Deus está fazendo, eu falo, ai Deus... Meu Deus, me ajuda, eu não imaginei que o Senhor ia fazer tudo isso, sabe? Porque todas as vezes que eu disse sim para Deus, eu nunca disse sim para algo que Ele poderia fazer. Eu disse sim porque eu o amava. Porque eu queria obedecer. Sempre foi o meu coração. E até hoje é o coração que eu busco. Sabe? Eu falo para o Senhor, eu posso perder tudo. E se eu falhar, eu me arrependo, mas não tira de mim a tua presença, o teu Espírito. Porque é sobre isso. E quando... Daí eu me vejo em Ruth, porque quando Ruth volta para Belém de Judá com Noemi, ela volta com um coração de serva, né? Sem saber direito o que Deus tinha para ela. Tanto é que ela aceita recolher o resto dos ceifeiros, aquilo que caía, né? As espigas, aquilo que caía dos ceifeiros. Quer dizer, ela estava contente com pouco. Né? E Deus encontrou o coração de Ruth ali, uma mulher virtuosa, tanto é que Boaz, né, que era um dos parentes próximos, né, porque naquela época o parente mais próximo pagava um dote, só que ela era uma viúva, a reputação dela não era muito boa, tanto é que Boaz vai fazer uma reunião, fala, olha, é o seguinte, vocês vão pagar tanto por ela? Daí eles fazem as contas, né, que o mundo faz... Que às vezes a nossa família faz, que as pessoas fazem. Sim. Ah, não, ela não vale tudo isso. Daí Boaz fala, pois então eu pago. E Boaz aponta para Cristo, para o resgatador, para o remidor. E na figura de esposo, de marido, que é exatamente por isso que o casamento, ele aponta para a maior obra
de Jesus, que foi a cruz, a noiva, Jesus, o sacrifício, a renúncia, a proteção, a missão. E então Boaz até fala, né, para ela, a tua fama, né, a tua reputação chegou até mim. Então, quando eu entendi isso, fui para missões, fui para uma organização missionária, fui me render a Jesus ali, abrir mão de todos os benefícios que eu poderia ter, por ser uma menina que tinha uma condição boa, com sua família na época, né? E todos os privilégios que eu poderia ter. Eu poderia, sim, ter uma profissão, aliás, nada não tem separação, tudo é sagrado. Sim. Tanto é que quando eu fui escolher a minha profissão, eu escolhi algo que eu pensei, isso aqui eu posso usar na igreja, para o reino. Eu amo estar com pessoas, eu amo servir pessoas, eu amo cuidar de pessoas. É muito interessante que a profissão que eu escolhi foi fisioterapia. E hoje eu me vejo reabilitando mulheres. Sim, espiritualmente falando, é isso que você está fazendo. Uau. Porque a fisioterapia, ela reabilita. Tanto é que na época eu já estagiava. Eu já tinha o meu jaleco com o meu nome, que não carregava o sobrenome do meu marido ainda, né, mas da minha família. E eu lembro que eu participava, né, acompanhava outros fisioterapeutas já, e que pegavam pessoas lesionadas, pessoas que estavam caminhando num dia muito felizes e caíam com um AVC e não conseguiam mais andar direito. E os exercícios, eles aconteciam, e eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, eu não vou dar conta desse emprego. Por quê? Porque exigia muita disciplina. Eram movimentos repetitivos e constantes, mas que a longo prazo trariam cura e o movimento de volta. E eu falava, nossa, bem a minha cara, ai não, dou conta disso não. Deus fala, essa não dá conta? Então vem aqui. Vamos começar que você vai usar isso. E o mais interessante é que quando eu estagiei com crianças, com a parte neural, eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu lembro que eu estava numa sala com crianças especiais, com dificuldades motoras. Eu lembro que eu saí da sala e eu chorava. E eu falava assim, dói, mas eu quero ajudar. Eu acho que é essa área que eu vou fazer. Se eu puder especializar, vai ser nessa área. E Deus me deu a Ana. E Deus me deu mulheres, onde a gente se tranca numa sala, igual a conferência, e começa a fazer exercícios que doem, que precisa repetir em casa. Porque o fisioterapeuta ensina na clínica o que você continua fazendo em casa. Amiga. Então, assim, eu vi Deus apontando para o meu chamado, sabe? Mas eu deixei a profissão, né? E fui exercer a profissão para o Senhor, né? Naquilo que Ele tinha para mim. E começou dentro da minha casa. Só que quando eu fui para missões, eu encontrei meu Boaz. Que foi o Renan. Um homem íntegro, nobre, bom. Né? E a Bíblia fala sobre a bondade de Boaz. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele confirma os passos de um homem bom. Eu me lembro que eu nem me sentia digna de ter alguém tão bom do meu lado. Porque eu me sentia tão sem nada para oferecer para ele, porque ele tinha tanto para me oferecer. O que eu podia contar para ele? Né? Eu me lembro que o Senhor falou comigo e falou com ele. E a gente se conheceu na organização. E o que nos uniu foi o amor por Jesus. Né? Isso foi o nosso ponto alto. Eu queria o Senhor mais que tudo e Ele também. E daí ele foi esse Boaz na minha vida, né? Eu pude deitar aos pés dele e aprender. Eu me lembro que o Renan começou a me ensinar o que era servir a igreja, o que era amar as pessoas, não pelo que elas podem nos oferecer. Eu lembro que o Renan foi cuidando do meu coração, foi me direcionando sobre o que eu precisava deixar para trás de verdade, que eu achei que eu já tinha deixado, para servir Jesus. Né? E então nós casamos e mudamos para a Inglaterra, onde nós estamos hoje, até hoje. Nessa época da organização, o Renan já morava na Inglaterra, o pai do já, Renan porque já o Renan tinha... está lá há 25 anos. Sim. Já tinha uma igreja fundada, né, pelo pai dele, lá no sul da Inglaterra. E ele estava passando uma temporada. Era jovem, tinha energia, tempo, disposição, chamado. Ele trabalhava na área de música e também no discipulado e treinamento, né, ministrava. E daí nós voltamos, nós fomos para a Inglaterra, né? Daí sim, despedi da minha família. Daí me lembrei, minha mãe chorava e ela falava, você falava. Eu falava, meu Deus, eu falava, porque eu já tinha até esquecido. Eu falava, já era o Senhor, já tava declarando o meu futuro. E você sabe o que é mais lindo? Ruth, quando ela escolhe
fazer o que ela pode com aquilo que ela tinha, servir sua sogra amarga, estar contente com as sobras dos ceifeiros enquanto ela via pessoas saindo carregadas de feixes. Uma coisa é você carregar um feixe, outra coisa é você pegar as sobras e ver as pessoas saindo de uma grande colheita, de algo que você nunca plantou. Né? Então, nós precisamos entender isso também, sobre as estações. Né? Nós iremos chegar em campos onde outras mulheres estarão saindo com lindos feixes. Nós precisamos entender que se é o que sobra dos ceifeiros, é tudo que nós precisamos. E tudo aquilo que Deus permite, primeiro tem a ver com o nosso caráter. Porque quando Paulo ele fala sobre quem o Senhor chama para o ministério, ele não está preocupado com as nossas habilidades. Ele procura pessoas de caráter. Então foi isso que Deus estava trabalhando no coração de Ruth. Então todas essas quebras, todas essas renúncias, os sacrifícios, eu me render, né? A palavra diz que o marido ele lava a esposa com a palavra, ele a limpa com a palavra. E eu deixei o Renan me lavar com a palavra de Deus, me direcionar, me instruir. E então, como a palavra mesmo diz, né? Ruth, ela entrou na genealogia do Messias. Uma improvável. Uma improvável. Por causa do coração. Amiga, e quando Resumindo, foi... assim, não, né? Num resumo. Não, mas era isso mesmo, porque eu não sabia desse começo. Eu não sabia que... Eu não falo muito mesmo. Desse começo que já apontava para aquilo que você... Eu gosto de saber dos começos. Sim. Porque o Senhor sempre esconde uns mistérios nesses começos, né? Que a gente não entende. Quem era a Angel antes da Ana? Eu sei que existe o Ben, e você começou a aprender a ser mãe, né? Com o seu mais velho. Mas quem que era a Angel antes da Ana? Eu sempre falo que o primeiro filho, ele vem para nos dar raízes. Tem várias mudanças que a gente faz com o primeiro filho. A gente já não precisa fazer com o segundo, porque a gente já fez com o primeiro. Então, por exemplo, às vezes uma mudança de casa, uma mudança de país, por exemplo. Eu, quando o Ben chegou, a gente pensou, não dá mais para ficar viajando para lá e para cá, a gente tem que parar. Por mais que tenha aquele coraçãozinho missionário na veia, rodinha né? no pé, você tem não que ter dá. uma estabilidade. O bem é a nossa prioridade. Então, o primeiro filho primogênito, ele refaz o seu caminho. Né? Ele traz de volta também aquelas pessoas distantes. É muito interessante isso, não é? O primogênito, ele tem esse poder de reconectar, né? De daí aquela tia distante falar, ai, que lindo, pronto, você começa a conversar com ela. Não é verdade? Sim, sim. Então é muito lindo, assim, que o primogênito, ele aponta para as raízes. E a Ana e o segundo filho, ele aprofunda, porque daí é mais um desafio. Daí você cuida do primeiro e cuida do segundo. Daí você sabe que sem Jesus você não consegue mais. Se você já sabia, agora você tem certeza. Sim. Então essas raízes aprofundam ainda mais. Então o bem, ele veio para nos enraizar, para nos ensinar. O Benjamin veio como um selo do céu para nós, né, sobre o lugar que Deus nos queria. Né? Então, e é muito interessante, algo que recente eu e o Renan, a gente lembrou, só antes de eu falar da Ana. Sim, sim. Me lembrei agora que Deixa fluir, amiga. Deus, ele sempre nos alcança, né, e nos traz palavras também para que a gente entenda que é Ele. Né? Eu lembro que eu e o Renan, nós casamos e nossa lua de mel foi em Paris e depois a gente ficou um pouco na Inglaterra para conhecer a igreja, ter mais tempo lá e tudo mais. Eu me lembro que nós estávamos no aeroporto da Inglaterra, acabamos de descer, nós saímos de um elevador e um senhor, muito assim, ele era, sei lá, tinha seus 70 e poucos anos, estava de terno, assim, ele estava bem arrumado, né? Não era uma roupa de aeroporto, que normalmente é bem comfy, né? Sim. A gente se cruzou, ele parou na nossa frente assim, ele olhou para nós e falou assim, o Senhor tem algo para vocês aqui. O Renan só olhou para minha cara. Assim. E ele sorria. O Renan falou, nossa, isso não é comum aqui. Ele falou, amém. Daí isso testificou no coração do Renan também. Porque a gente que entende... era tempo de fincar raízes ali. E a gente entende também que Deus, ele tem um chamado, por exemplo, o nosso filho. A gente não acha que ele tem que ser um pastor também. Ele tem que ser o que Deus quer que ele seja. Sim. Porque ele vai ser um homem de Deus independente de onde ele estiver. Mas se Deus tiver um chamado pastoral para ele, Deus vai confirmar. E é exatamente isso que tinha no coração do meu marido. E ali o Senhor já tinha confirmado o que está acontecendo hoje. Né? Então, assim, uau!
como Deus fala, né, como a palavra profética nos encontra. Você pode fugir, você pode estar atrás das malhadas, você pode estar em Moabe. A palavra profética te encontra, aponta o teu destino e isso te fortalece. E por isso que quando Deus fica em silêncio, porque existem esses momentos, nós precisamos nos apegar naquilo que já foi dito. Né? E é exatamente o que nós temos feito como família, né? Diante de desafios que todos nós temos, né? Então o Benjamin veio, né, para trazer essas raízes e a Ana veio para aprofundar. E a Angel, antes da Ana, era uma Angel deslumbrada, era uma Angel distraída, era uma Angel que se preocupava com coisas secundárias. E era uma Angel, às vezes, egoísta. E a Ana veio para colocar as coisas no lugar. Igual Paulo fala. Eu roguei por esse espinho para que ele fosse tirado de mim. Mas aquilo que poderia me matar me colocou de joelhos. E não tem lugar melhor para nós do que estar de joelhos. Uau, amiga. Então a Ana, ela é um selo do céu também. E recentemente eu recebi uma palavra profética e Deus, assim, né, o Senhor falava, a Ana é a minha profecia que se cumpriu na vida de vocês já. Uau. Ele quis assim. Ele precisava que fosse assim. E a Ana é um presente de Deus, sabe? É muito dolorido, é muito difícil. É muito difícil, sabe? Mas é algo que nos aproxima do Senhor. Tudo que nós vivemos, tudo que nós ensinamos vem de um lugar onde nós experimentamos a graça, o perdão, a misericórdia, a revelação, a paixão pelas Escrituras, pela palavra de Deus veio de uma necessidade de me manter, de me equilibrar, de eu acreditar em algo, de eu me apegar em algo que é eterno. A revelação da eternidade, para mim, hoje, tem outro coloca sentido. um sorriso no meu rosto. Eu tomo a Santa Ceia, eu falo, Deus, o Senhor fez isso para um dia eu estar correndo com a Ana. Glória a Deus. Sabe, para eu me assentar na mesa do banquete com o Senhor, de ouvir aquilo que ela tem para me dizer, de eu conversar com ela, de a gente se abraçar. O Senhor fez isso por nós. O Senhor já nos deu esse presente. O Senhor já nos deu esse presente. Então a Ana vem para apontar para aquilo que é eterno, para aquilo que não é circunstancial, para aquilo que é finito, que acaba aqui, para aquilo que é eterno. Então a Ana curou o nosso coração. E a palavra de Deus a respeito da Ana foi, a Ana não é uma doença, ela é a cura. A doença está em vocês. Foi daí que eu comecei a descobrir que eu me apegava na imagem, na aparência, no modelo perfeito, naquilo que eu chamava de perfeito. O céu chama de perfeito aquilo que dá glória para Ele, para o Senhor. Mas nós chamamos de perfeito aquilo que aos nossos olhos na terra é bonito, é grande, é vistoso. Olha que lindo estar numa conferência de tantas mil mulheres. Porque não é bonito estar em casa pastoreando os filhos e cuidando de um marido que precisa de cuidado? Então, assim, o céu ele aponta para aquilo que ele chama de grande e belo. Né? Então, essa é a cura que o coração humano precisa. Da idolatria, né? De você olhar para si e falar, é o que eu gosto, é o que eu prefiro. Né? É onde eu quero me sentir útil, mas o Senhor está falando, onde eu preciso que você seja útil. Foi o que nós falamos ontem na conferência. Nós não perguntamos como eu posso participar do que Deus está fazendo na vida do meu marido, dos meus filhos, da minha igreja local. Eu quero participar do meu modo. Então o Senhor começou a falar, e aí? Você vai participar? Você vai perguntar como que você participa? E vou te falar, isso é todo dia. É crucificar a minha carne, carregar a minha cruz, seguir Jesus. Todos os dias. Não tem uma angel aqui que já venceu todas as batalhas, que não tem dificuldades, que não erra. Eu falho. Eu não sou perfeita, minha casa não é perfeita, nós estamos aprendendo, nós temos passos a serem dados ainda, até que ele venha, só um vaso de barro nas mãos do olheiro que vai ser rachado de tanto uso, mas que carrega um tesouro que é o próprio Deus, é uma força que é Ele. Quando eu acerto, eu sei que é graça, quando eu não acerto, eu preciso de graça,
para tentar de novo. Então, assim, nossa casa é só mais uma casa, não é a casa. Nós estamos, até que ele venha, nos rendendo, nos aperfeiçoando, falhando e tentando aprender com as falhas, entendendo que nem sempre somos o José, também somos o irmão, que nem sempre somos Davi, às vezes somos Saul. E nós precisamos ter esse olhar, porque senão começamos a nos colocar como um outro Deus e as pessoas começam a olhar para nós achando que é impossível viver assim. E nós escondemos debaixo das nossas armaduras as nossas feridas. E eu creio que para esse tempo o Senhor está chamando uma liderança simples, mas principalmente verdadeira, que se veste de si mesmo. Essa é minha história, essa é minha família, eu vim desse lugar, eu não me esqueço de onde eu vim, esse é o meu casamento, eu tenho essa dificuldade, isso aqui é complicado, essas são as minhas tendências, mas eu estou me esforçando. Isso traz, sabe o que é? Esperança. Esperança. Traz para todas nós, porque de quem veio de fora, né, é uma grande dificuldade de você se ver, porque é o que parece, né, que pessoas do púlpito, eu me coloco nessa até alguns anos atrás, eu sou muito grata pela vida da pastora Moana, porque porque é minha amiga, mas quando comecei a ter acesso às pessoas de verdade, eu entendi duas coisas. Eu entendi que as pessoas do púlpito são verdade, que elas não oram 30 horas por dia e por isso são mais santas. Eu entendi que o secreto com o meu Senhor dentro do quarto fazia muito por mim. Eu entendi que se eu não pegasse aquilo que foi ensinado e não vivesse aquilo, de nada teria efeito, né? Então, assim, eu estava falando com a pastora Flávia há pouco tempo, pastora Flávia Reis, e eu falei, eu gosto de gente, eu sou de verdade. E já me falaram isso, né, sobre ser humana, porque quando a gente fecha a porta do quarto, né, amiga? Quando a gente tira, vamos falar bem, quando a gente tira as nossas... A farda. Todo comandante tira uma farda. Não existe farda. O que é que está ali atrás disso? Ninguém vive de aparências, então... Aliás, tire a farda. Exatamente, tire a farda, deixa o Senhor curar, deixa a tua família descansa, sabe? Ninguém dorme todo fardado. Você querer projetar essa imagem exatamente, cansa. É muito cansativo. Então, todas as vezes que eu vejo pessoas de verdade, e eu digo assim, até pessoas de verdade em púlpito mesmo, me enche de esperança. Porque eu penso, é só me apegar ao Senhor, é só me apegar à palavra, tem como, a gente tem como fazer um caminho, né? Eu ia te perguntar até isso mesmo, se bem no começo do diagnóstico da Ana, se você passou por um período de negação. Eu fico me imaginando, né, coisas que acontecem comigo. Muitas Senhor, perguntas. porque muitas perguntas... O sofrimento faz isso. Que até o Senhor ia apontando, ele vai dando um pedacinho do quebra-cabeça. Vamos né? lembrar de Jó. Pronto. Isso. Jó, um homem temente a Deus, um exemplo. Isso. Né? O próprio diabo falou, que fácil, né? Te amar e te temer. O Senhor deu tudo para ele. Olha como é que ele é abençoado, olha como é que ele é cuidado e protegido. E daí quando os bens de Jó, né, são tocados, os filhos, tudo aquilo que ele tinha de mais precioso, a sua saúde, o que Jó fez? Jó foi gente. Jó questionou. Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Já pensou o quê? Para viver isso, por que estou vivendo? E eu amo isso do Senhor, sabe, E ele amiga? até fala, daí quando o Senhor responde ele, com respostas que são outras perguntas, já parou para pensar? Mas quem que dividiu os oceanos, Jó? Mas quem que fez isso? Quem fez aquilo? Quer dizer, você não confia que eu estou cuidando de você? Que eu estou no controle da tua vida? Mesmo quando você está sofrendo? Que aquilo que Deus permite, né, o Senhor permite, não é para nos matar, né, é para nos aperfeiçoar. Deus, muitas das vezes, né, nós vemos tragédias, situações que são resultado de vivermos num mundo caído. Né? Não é que Deus quis assim, mas Deus pode usar aquilo que acontece, né, as tragédias, para a glória dele, para nos aperfeiçoar. Por isso que eu gosto muito daquela analogia, eu já vi na internet em vários lugares. Não sei se é alguém que falou, e se alguém falou, não sei quem falou, mas eu já li. Né? Que tem a batata e o ovo. Que os dois,
Na água quente, fervendo, um amolece e o outro enrijece. Isso. Então, assim, o sofrimento, ele pode ter um resultado diferente para mim e para você. Depende daquilo que você carrega dentro de si e aquilo que você se submete também. Né? Então, o sofrimento, ele produz algo bom se nós deixarmos produzir algo bom. Né? E eu entendo também que o sofrimento, na perspectiva bíblica, ele te ensina a continuar servindo a Deus, muitas das vezes não tendo de volta aquilo que você perdeu. Porque o evangelho da prosperidade te diz assim, não, você perdeu, Deus vai te dar em dobro. Quem disse que ele dá em dobro? Quem disse? Se a tua recompensa é a eternidade, você tem triplo e sei lá o quê. Não tem como nem mensurar. Isso, então assim, você perdeu isso aqui, não, fica em paz, Deus vai te dar 10 vezes mais. Quem te disse isso? Sabe que Deus vai te dar 10 vezes mais? Fé. Certeza. Opa, Jesus, pensei que era pesado. Fé. Força. Tem de bom ânimo. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Não. As pessoas estão diluindo o evangelho. E sabe o que nós temos agora? O resultado de mulheres ansiosas, de mulheres insatisfeitas, briguentas, rixosas. Por quê? Porque se apegaram em coisas que Deus nunca falou. Que desejaram algo e lutam por isso. Entendeu? E o compromisso com o Senhor é com a palavra. Que querem dele, a tal da honra diante dos homens, de algo grande. Deus me chamou para algo grande. Amém. O que é grande para o reino? Deus, né, o céu chamou de grande um menino na manjedoura. E o mundo rejeitou. Porque estavam esperando um rei com cetro de ouro. O que é grande? O Senhor falou que eu tenho algo grande. Dá vontade de falar assim, minha filha, você lesse a Bíblia. E amiga, a minha última pergunta para você surgiu de um bate-papo, de uma conversa que a gente teve alguns meses atrás, comecinho do ano. E o que você falou me marcou porque eu comecei a prestar atenção. E você falou assim, Flavinha, eu tenho perguntado ao Senhor o que eu devo fazer até nas coisas que me são lícitas. Eu lembro que tu me deu um exemplo tão básico. Você foi, acho que, ministrar em Orlando e tinha um diazinho off. E quem tá em Orlando, você lembra? Vai pra onde? Disney. E você falou assim, Senhor, eu devo ir para Disney? Tá na tua programação, encaixa? Porque é o Senhor que sabe dos meus dias, do que você iria fazer, enfim. Eu devo me cansar com isso, eu devo descansar. Eu acho que até o Senhor falou assim, não, descansa, você precisa desse descanso, né? E calhou que você realmente precisava desse descanso. E aquilo tocou meu coração porque eu comecei a perguntar ao Senhor, diante das coisas lícitas que me eram dadas, Senhor, é para eu fazer isso? E fala um pouco, amiga, da onde veio essa revelação? Em que momento que você percebeu que precisava dessas minúcias do Espírito Santo na tua caminhada? Sim, uma boa pergunta, porque é algo que está queimando no meu coração. Foi isso mesmo, eu fui para Orlando, pertinho de Orlando, na verdade, né? E eu tinha, assim, uma amiga que perguntou, vamos para Disney, eu te levo e tal, você não conhece, nunca foi, tal. Né? Nos parques. Eu falei, que legal, primeira coisa, que legal. Não tem problema algum, algo bom, algo lícito, né? Já estou ali. E eu me lembro que eu estava estudando sobre idolatria, né? E uma das questões da idolatria é sobre aquilo que ocupa, são os desejos do nosso coração, que são lícitos, né? Mas que eles ocupam um lugar que não deveriam ocupar. Por exemplo, nessa questão toda, o que Deus tinha para mim nesse momento? Eu me lembro que ele falou assim, não, filha, agora não é momento de você passear, se distrair, não é momento de entretenimento para você, você está numa guerra. Vai, cumpre a sua missão, descansa e volta. Agora é guerra. Eu vou te dar esse tempo, mas não é agora. Né? E porque eu estava estudando sobre coisas lícitas, essa questão da idolatria, isso veio muito forte. Eu falei, opa, por quê? O que acontece? Daqui a pouco, eu estou saindo para viajar e eu acho que eu preciso passear. E não quer dizer que eu não possa, mas eu devo. Você entendeu? É lícito. Sim. Né? E daí se eu não for, eu vou ficar emburrada?
Isso vai fazer parte daquilo. Ah, então se eu não tiver esse lazer, Deus não cuida de mim? Então se eu tiver esse lazer, não quer dizer que eu estou descansando? Você está entendendo? Tô entendendo. Então, porque eu já estava estudando isso veio muito forte como um princípio. Eu devo perguntar para o Senhor, até sobre as coisas lícitas, se eu devo. Né? Tanto é que, por exemplo, uma das coisas que até aconteceu comigo, quando a Ana recebeu um diagnóstico, eu fiquei 7 anos e meio em casa, sem viajar, sem sair para a cidade vizinha de 40 minutos. Né? Que isso, as pessoas veem os últimos 3 anos, mas teve outros muitos anos. Né? E o que aconteceu comigo? Eu fiquei emburrada com Deus. Eu brigava com meu marido, porque eu achava que o meu descanso, ele estava totalmente conectado com as férias X, com sair, né? E eu não podia. E o Renan falava assim, mas como que a gente vai fazer? Olha a situação a gente não tinha como, porque envolvia ambulância, hospital, era muita coisa envolvida. E eu comecei a chamar de essencial uma viagem para o meu descanso e para minha alegria. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Uau, e Deus Senhor falou assim, isso é essencial para o teu descanso, para a tua alegria? Então você vai aprender a tirar férias dentro de casa. A gente tira férias dentro de casa, sabe como? Quando a gente para de reclamar. Quando a gente para de apontar aquilo que a gente não tem. Verdade. Quando a gente desfruta daquilo que a gente tem. É verdade. Daí eu comecei a viver o melhor momento da minha vida. Eu descansava dentro da minha casa. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor. Eu não podia ir com a minha filha no parque, eu fazia piquenique na sala. Eu não tinha mesa, logo que eu mudei para a Inglaterra, eu punha uma toalha de mesa no chão e eu colocava o cafezinho da tarde para o Benjamin sentar comigo. Eu comecei a viver céu na terra dentro da minha casa. Eu aprendi a ter o meu quintal como uma Disney. Sabe, eu aprendi a cozinhar e fazer aquilo que a gente mais gosta de comer, porque a gente não podia levar a Ana no restaurante preferido. Sabe, então isso me pegou. E esse estudo sobre idolatria nos últimos 2 anos consolidou aquilo que eu estava experimentando, mas é que eu não tinha nome para dar. Eu não tinha nome para dar. Então, nesse caminhar com Deus, isso diz sobre o que eu falo, o que eu visto, aonde eu vou, com quem eu sento. Não importa se é famoso, não importa se é isso ou se é aquilo. Eu devo, eu posso, é com quem, ou com quem não, aonde não, o que não fazer, o que não vestir, o que não falar. Os nossos nãos, eles nos definem muitas das vezes, muito mais. Que eu sim. Né? Então, são perguntas que eu faço. Né? E então, quando eu me movimento, eu não me movimento porque está todo mundo fazendo, porque é tendência, porque tem aparência de grande. Aliás, eu já disse não e já não fui, não participei de coisas que qualquer pessoa diria sim. E que somente as pessoas do bastidor, né, dos bastidores do meu marido, poucas amigas sabem, que elas falam, nossa, qualquer outra pessoa já estaria lá. Falei assim, né, mas o que Paulo fala para Timóteo? Eles podem, você não. E é exatamente isso que te dá autoridade. É isso. A Stephanie Gretzinger, aquela ministra de louvor, ela falou uma frase que me sempre carrego comigo. Ela disse assim, à medida que a gente caminha em direção ao Senhor, ela falou assim, à medida que eu caminho em direção ao Senhor, menos eu carrego de mim mesma. Sim. Né? Ela falou assim, se eu começo a perceber que tem espaço para o Senhor estar e o Senhor não está, ela disse, eu prefiro deixar, como eu imagino de bagagens, né? Eu deixar aquilo e dar aquele espaço na minha vida para o Senhor. Mas a gente só começa a perceber isso no momento que a gente caminha em direção ao Senhor. E já reparou, por mais profundo, que a idolatria está totalmente atrelada também àquilo que a gente acha que é nosso por direito. Ah, eu sou uma pessoa tão boa, não, eu quero isso. Imagina, eu tenho esse dom, esse talento, então eu sou uma pregadora. Quem te disse? Teu dom, seu talento pode ser usado dentro de casa. Você pode ser mesmo uma boa pregadora, mas para os seus filhos. Só que o teu eu quer a plataforma. O teu eu. O que as pessoas falaram na empolgação para você. Você tem... Nossa, tem tudo a ver. Deus falou. O teu marido falou. É um bom filtro para você saber o que Deus tem. Né? Então, assim, isso está totalmente ligado ao nosso eu. A idolatria do eu e do agora.
Então, o Senhor, ele veio e estourou meu balãozinho de festa. Eu fiz a festa para mim mesma. Eu falei assim, que bonito. Tuc, 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 tuc. Você entende? Sim. Isso é maravilhoso. Sim. Isso não quer dizer que não vai ser leve, que não vai ser lindo, que você não vai desfrutar. Eu amo, igual eu falei, eu amo gente. A maior dor da minha vida foi quando Deus me tirou do meio da comunhão do povo. Eu passava meses sem conseguir no culto, porque a minha filha tinha uma crise de epilepsia atrás da outra. Eu cheguei a conseguir na igreja uma vez no mês e olhe lá. Eu fiquei 5 anos sem ir num culto de oração. Eu amo ouvir as pessoas orar. Tanto é que agora eu voltei, porque temos enfermeira. Depois de 5 anos. Então, assim, eu falo que hoje, viajando, eu vou muito mais na igreja do que eu ia há 5 anos atrás. Então, assim, isso, assim, me moeu. Mas também me trouxe o verdadeiro valor também de estar em comunhão, né, com a igreja, valorizar o tempo junto, né, dar valor para aquilo que realmente tem valor. Então, o Senhor, ele me desconstruiu. E hoje o meu coração, ele não está nisso. Ele não está nisso. Tanto é que, é muito engraçado, eu recebi uma mensagem de uma amiga que eu fiz, eu nunca gravo bastidores, né? É raro. Eu vivo muito momento, as pessoas até falam assim pra mim, nossa, Índia, você não parece que é assim no Instagram. Eu falo assim, não, eu guardo a melhor parte pro ao vivo. Né? Nossa, eu achava assim, nossa, mas como você comunica? Mas nossa, você é assim. Eu falo, gente, eu não vou assim, né? Expor assim também tão fácil. Mas ontem foi engraçado que a gente estava num momento tão gostoso com as meninas nos bastidores. Sim. Uma fazendo cabelo, outra maquiagem, e comendo brigadeiro e ali na manicure. E eu falei assim, eu vou gravar. E eu gravando tal. E as minhas amigas lá na Inglaterra falaram assim, Angel, é tão bom ver que você é você em qualquer mesa que você senta. Essa é a Angel daqui. Isso. E é sobre isso. Isso. Sabe, isso me ensinou. Isso. Isso me trouxe liberdade. A liberdade verdadeira é feita com limites impostos por Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Chave, gente. Essa é a verdadeira liberdade. Peixe, ele é livre só dentro da água. Tira ele da água. Ele morre. Dá imensidão para ele do céu. Ele é um peixe. Os limites impostos por Deus revelam a verdadeira liberdade que ele tem para cada uma de nós. E quando eu descobri os meus limites, eu sou livre. Louvado seja Deus, né? Amém. Assim como o Louvado pássaro, né? Se ele quer conquistar os oceanos, ele morre. A verdadeira liberdade dele está no céu. Se ele quiser o céu e as águas, ele morre. Louvado seja Deus. Os limites, eles são necessários e dados como presente do céu para nós. Agora, quais são os limites? Por favor, pergunte ao Senhor. Não estou conseguindo ouvir o Senhor. Vou te dar outra dica. Observe a tua casa. Quais são os limites que a sua casa está te dando hoje? Isso aponta para aquilo que Deus tem para você. Amém. 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 É isso, amiga, é isso. Obrigada, Amém. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo. Amém. Eu ia falar de um negócio engraçado. Não sei se vou falar do negócio. Gente, essa mulher... Angel. Essa menina que é uma... Ela que é engraçada. Não, vou contar rapidinho. Vai. A gente tava... Justamente foi no dia que a gente estava falando sobre isso, do negócio do lícito, né? Aí a gente estava almoçando num restaurante ali perto do shopping. Ela falou assim, ai, Flavinha, que eu vi um batonzinho. Ixi, você tá eu vi um batonzinho, não sei o que, parece que não tinha cor, não foi? Vamos ali rapidinho. Pra eu testar as cores, Pra testar né? as cores na mão. Vamos rapidinho, vamos. A gente foi na lojinha Eu do ministrava batom. no mesmo dia, né? Ela ministrava no mesmo dia. A gente tinha, assim, tempo que a Angel, tu tem que dar uma desacelerada. Ela falou, Flavinha, a gente tem que comer, vamos ver o batomzinho. Eu tenho que ir pra casa pra passear, tomar um banho e dar uma desacelerada, pra eu focar na palavra, olho na bola. Como amiga? Bola no olho, a bola. Tu fala um negócio assim. Meu marido fala isso, igual olho quando o jogador ele vai cobrar o pênalti e tá aquela multidão. E tem os dois lados, né? A multidão contra e a multidão a favor. O que o jogador faz? Olho na bola. Tá aqui, olho na bola. Então é isso. E aí a gente foi. Aí ela perguntou pra moça tal se não tinha Ai, gente, a pânico, do batom. pânico. Aí parece que a moça falou que não tinha, a loja tava cheia. Aí ela, não, mas tem uma aqui que é a mesma coisa. Aí eu falei assim pra ela, ó, tem fila, eu já vou pra fila, pra te esperar na fila.
e tu veio o batom. Como diz meu marido, eu gosto de viver perigosamente. Ela gosta de viver, porque a gente tava com o horário contado. Aí daqui a pouco a mulher tá lá e tá com batom na boca da Angel. E aí ela... Não, batom aqui, batom batom aqui, pra ver batom as aqui, cores. pra ver as cores. E aí nesse aqui Aí daqui a pouco a Angel me olha e tá com... Foi aqui. Foi tudo, começou Foi um a aparecer umas negocinho bolas vermelho assim. vermelhas Aí ela falou assim... I think I'm having... Porque ela tem um acento inglês, né? I think I'm having a little allergy pra mulher. E a mulher falando, não! Esse batom... Esse olho batom, desse tamanho, não! Não, isso não é nada não. Eu uso esse batom, eu sou muito alérgica. Daqui a pouco começa a pinicar. A minha mão começa... A mão dela começa a ficar... E aí eu na fila, tá chegando, e aí... Meu Deus, me dá um papel, começa a tirar. Aí ela não. Aí eu falei assim, que isso? Ela, pelo amor de Deus, vamos embora, a gente saiu da fila, não vai comprar esse batom, não. E a gente tá indo pro carro e ela tá. O treco vermelho na frente, o pescoço. E ela começou a se coçar, Aí foi dando desespero, porque a gente tava com pouco tempo, ela tinha que ir. Eu já tomando remédio. E aí ela tinha um antialérgico na bolsa, ela tomou o antialérgico na bolsa, a gente entrou no carro, eu tô dirigindo, e o negócio aumentando. Aí eu acho que deu uns 15 minutos, que a gente tava meia hora, deu uns 15 minutos. Aí ela falou assim, ai, amiga, acho que tá melhorando. Vem aqui, que tá melhorando. E aí a gente esperou um pouquinho, aí foi parando, o antialérgico funcionou. Aí o patch aqui que tava no rosto dela foi diminuindo, o treco, porque tava assim, subindo. Gente, a alergia foi tão grande que deu em mim. Deu em mim, eu não sou alérgica. Ela começou a se coçar. Eu comecei a me coçar no carro, ela disse, para com isso, eu tô me coçando, a alergia deu em mim. E aí o negócio foi baixando, né, eu fui dirigindo. Aí eu disse pra ela, mas rapaz, esse negócio lícito. Mas o Satanás entrou dentro de um batom. A irmã só queria um batonzinho. E o Satanás entrou no batom. Um negócio lícito. E eu ia ministrar. A gente nem perguntou, Senhor, é da tua vontade de comprar um batonzinho antes da ministração? Aí, gente, me deu tanta dó, porque aí o que aconteceu? Eu ganhei um batom novo, sem nenhuma influência. Sem nenhuma influência, porque eu tive que achar o batom, porque não era um batom que ela queria. Eu falei, tem misericórdia da tua serva? Eu falei, amiga, ministra, deu tudo certo, ministra, foi uma bênção, tava bem sapatinho de fogo naquele dia. Eu lembro. Sem alergia. Sem alergia. E aí eu achei o batom que você quis e mandei lá pra Inglaterra. E quase que eu mando junto com o Benadryl, mas ela falou, não precisa que lá não tem, precisa. Certo. E a gente até brincou, falou assim, você precisa ir pro podcast, né? Pode contar, amiga, pode porque contar. essa... Amiga, obrigada pelo seu tempo, muito precioso. Olha, a gente chorou, a equipe aqui chorou, porque você é isso, você carrega a presença do Senhor. E que assim seja até que Ele venha, que assim seja, né? Que seja aí, como eu te falei no privado, que seja, né, com golpes específicos e bem precisos, cirúrgicos, e é assim que o Senhor te usa nesse tempo. Que assim seja. Obrigada pela tua presença. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada. Gente, isso é o final do nosso episódio com Angel Fernandes. Eu te vejo no próximo. Tchau.